Vamos retomar aqui, para a gente fechar hoje, teologia sistemática, tá? Eu quero, antes de entrar aqui em escatologia, já vou dizendo que a gente não vai ver escatologia do jeito que deveria, né? Óbvio, mas eu acho que a gente vai ver tópicos importantes. Eu quero só passar aqui, rapidamente, em eclesiologia, tá? E aí eu vou ser bem rápido mesmo, tá, gente? Eclesiologia, a palavra eclésia, eu acho que todo mundo aqui domina, né? A palavra eclésia, ela é muito mencionada, muito falada, inclusive tem uma revista aí no meio evangélico muito, eu não sei se ainda publica, né? Mas até pouco tempo atrás ainda existia, que é a revista Eclésia, né? Então, a gente a gente conhece bem esse prefixozinho aqui, né? Que é o mesmo que dá origem à palavra igreja, certo? Então, a eclesiologia é a doutrina da igreja. E aí, o que é que a gente precisa ter cuidado como líder, como pregador, como professor de escola dominical? É entender, de fato, o que é igreja, tá? Então, a igreja, ela não é o local de culto, não é o templo, não é a casa de oração, tá? A igreja, ela é... Amém, minha irmã? Amém, fique tranquila. A igreja é a assembleia, é a reunião. Todas as vezes que a Bíblia fala de igreja, nunca é pensando em prédio, pensando em estruturas físicas, tá bom? Isso é uma verdade. Agora, pastor, já que a Bíblia nunca se refere à igreja como prédio, então quer dizer que a gente não deveria ter prédio? Aí são os extremos que alguns crentes gostam, né? Infelizmente. E quando a gente estiver pregando qualquer coisa sobre igreja, a gente tem que estar atento a isso, tá? Tem que estar atento a isso. Está ensinando, a escola dominical ali, as lições estão falando dessa doutrina, tem que ter cuidado para as pessoas entenderem de fato. Então, de fato, em verdade, a igreja não é prédio, tá? Agora, se a igreja são pessoas salvas por Cristo, né? Aqueles que foram chamados por Deus para formar o corpo de Cristo, se a igreja são pessoas e pessoas precisam de estrutura, então não há nenhum conflito, não há nenhuma contradição em si buscar um prédio, um lugar para que essa igreja se reúna ali, tá? Então, são dois extremos. É quando a gente idolatra a estrutura e o prédio, achando que Deus está ali na estrutura, tá? Então, por exemplo, a gente canta, é até bonitinho, mas não faz muito sentido, né? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava, né? No meio da igreja ele passeava. Então, tipo assim, é como se o prédio em si contivesse, né? Ou seja, o prédio contém a Deus, tá? Então, por isso que você vê, essa é a percepção do católico, por exemplo. Quem é de Salvador aqui, talvez Feira de Santana também tenha muito isso, os ônibus, quando estão passando em frente a alguma catedral, em frente a alguma igreja, você vai ver os católicos, né, fazendo o sinal da cruz, se benzendo. Por quê? Porque eles entendem que naquele lugar, o prédio em si guarda virtude, tá? E aí são os extremos. Por outro lado, também, a gente não pode dessacralizar a ponto de achar que a igreja você pode fazer também qualquer coisa, tá? Então, é esse limite que a gente tem que ter. Não é um lugar sagrado no sentido de ter essa reverência, o prédio, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele não é vazio de sacralidade, por quê? Porque a Igreja Santa, que é os crentes salvos por Jesus, se reúne ali.
Então, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava, por mais que seja bonito, mas, na verdade, o Senhor só ali está porque ele disse que onde tiver dois ou mais reunidos no nome dele, ele estaria presente. Então, quem faz do lugar ser um lugar totalmente diferente dos outros é a igreja que ali se reúne. E a igreja que ali se reúne são os crentes, tá? Então, a gente tem que ter essa compreensão na hora que for explicar qualquer coisa sobre doutrina eclesiástica, né? Irmã Joselita, pode falar, minha irmã. Bom, pastor, o senhor acabou de repetir que onde tiver dois ou três reunidos em teu nome, de pessoas crentes, ali o Senhor está, tem a igreja. Eu sozinha sou igreja? Excelente pergunta, excelente pergunta. Veja, eu sozinho não sou igreja, tá? Então, que tem hora que eu vejo pregador dizer isso, ó. Quem é a igreja, irmãos? Eu sou a igreja. Eu sou a igreja, né? Na verdade, se a gente for ver bem, nós somos pedras desse edifício, tá? Nós somos membros desse corpo. Então, nós sozinhos não somos a igreja. A igreja é a composição, a junção, a reunião. Por isso que o nome eclésia significa assembleia. Significa assembleia. É é a expressão, não, é o conceito que mais atinge ao termo eclésia. Porque Jesus disse que fundaria a sua eclésia. Ele usa ali a palavra eclésia, né? Igreja. Ok. Então, o que seria eclésia? Seria uma assembleia, tá? O sentido de igreja na Bíblia nunca é individual, ainda que os indivíduos componham, tá, a igreja. Mas, individualmente, nós não somos igreja, certo? Nós não somos. Então, foi uma excelente pergunta, porque eu já vi muito pregador dizendo isso. Irmãos, a igreja sou eu, a igreja é você. Sim, mas se o nós não vier logo na sequência de uma fala como essa, você confunde a cabeça das pessoas. Entendeu? Então, isso, nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos membros do corpo, nós somos tudo isso, menos igreja. No sentido bíblico, igreja é assembleia. E a assembleia, ela é o quê? Ela é uma junção, ela é uma reunião de pessoas. Muito bem. Pode falar, João. Pode falar, querido. Então, a questão dos desigrejados, que eles estão fora, né, nas suas casas, tentando, de alguma forma, servir a Deus, né, fora da igreja, fora da reunião, eles estão num conceito incorreto, né? Porque se é o ajuntamento, se é a reunião, se é a junção, se é a assembleia convocada e eles sozinhos em casa, eles estão ferindo algum ponto, né, nesse quesito. Então, é exatamente isso. Por exemplo, se uma pessoa sozinha, ela ministra para si mesma, tá? Ah, mas eu assisto um vídeo, eu coloco um louvor, eu reúno meus familiares ali e tal. Ela ministra para si mesma, eu não consigo ver fundamento bíblico, não consigo, tá? Eu não vou dizer que essa pessoa vai para o inferno, que essa pessoa e tal. Gente, vai depender muito aí das intenções do coração, tá? Por que essa pessoa está fazendo isso? O que foi que a levou a fazer isso, tá? Porque aí a gente é o que eu falo do equilíbrio, né? Do equilíbrio. Por exemplo, se eu digo que só há salvação na igreja institucionalizada, isso é um problema. Por quê? Porque a igreja, a instituição, nos moldes que a gente conhece hoje, ela não existia, tá? Ela não existia. Então, se a gente disser que igreja só é igreja nos moldes institucionalizados que a gente conhece hoje,
a gente está jogando fora aí meio mundo de crente, que do passado não tinha esse grau de institucionalização. A gente viu isso lá em História da Igreja, ainda que de maneira rápida, né, panorâmica, mas a gente viu isso lá. Então, qual é o problema dos desigrejados? Na maioria das vezes, o que é que eu percebo? Muitos desigrejados, eles se reúnem. Eles conseguem cumprir um elemento daquilo que seria a igreja. Eles se reúnem. Eles ministram para alguns é sacramento, para outros ordenanças. Eu vou trabalhar aqui com o termo ordenança, né? A ceia e o batismo. Eles ministram. Então já tem mais um elemento que torna esse grupo um grupo que, em tese, é uma igreja, tá? Só que aí, quais são os outros elementos? Os puritanos vão dizer que uma igreja ela precisa ter um ministro fiel, que seja apacentador desse rebanho, que apacente, que cuide, tá? E me parece que esse é o padrão bíblico, porque Paulo, quando fundava uma igreja, uma das maiores preocupações de Paulo era quem deixar ali. Então, ter um ministro ordenado pela própria igreja. É a igreja que reconhece a vocação de um ministro, é a igreja que diz que aquele ministro foi chamado por Deus, tá? Claro que tem um testemunho interior do ministro, mas a igreja reconhece isso, tá? E aí a igreja reconhece e valida esse ministério desse ministro. Vocês estão percebendo que não é só assim, eu vou fazer de qualquer jeito. Não. Mas isso não existia. Como não? Eu estou dando um exemplo aqui. É só você pegar as cartas de Paulo, é só você pegar Atos e ver como é que os apóstolos fundavam a igreja, que você vai ver. É só você pegar Efésios capítulo 4, que é o texto crucial para entender isso, que Paulo orienta ali os crentes de que existem ministérios que estão na igreja para, como é que se diz? Para apacentar, para treinar, para preparar os filhos de Deus, os discípulos de Jesus, tá? Então, negar essas verdades é uma tolice. Então, é por isso que é problemático os desigrejados, tá? Não é porque eles não têm um CNPJ, não é porque eles não têm um prédio construído, não é por isso. Essas coisas a gente até releva, Agora, outro ponto que é fundamental, como a gente vai trabalhar seitas e heresias semana que vem, outro ponto que é fundamental, a maioria desses grupos para-eclesiásticos ou desigrejados, eles não querem comunhão com a igreja institucional. Não querem. E aí é que faz com que o movimento se torne sectário. Né? Sectar é o quê? Separar-se. Por quê? Porque eu acho que eu sou melhor. Entendeu? Então, é isso que faz o movimento desigrejado ser problemático. Não é o fato de não ter instituição, de não ter prédio construído, tá? Isso daí, porque senão a gente vai deixar de apoiar missionários que estão na África se reunindo debaixo de uma árvore, tá? Então, o problema maior não é esse, não é a falta de prédio, não é. O problema maior são questões, elementos que compõem a igreja local e que esse pessoal não gosta. Por exemplo, eles não, alguns grupos, né, não são todos, viu, gente? Quando a gente fala de desigrejado e para-eclesiástico, a gente está falando de uma centena de pensamentos, tá? Mas, por exemplo, os para-eclesiásticos, para-eclésia, para é o quê? Paralelo. É uma coisa que está à margem, à parte. Os para-eclesiásticos, a maioria deles dizem que é errado ter pastor. E eu não sei de onde é que esse pessoal tira isso.
sinceramente. Eu fico pensando assim, a congregação cristã no Brasil, os Testemunhos de Jeová, eles não têm pastor, tem ancião. É aquele irmão que é mais experiente, mais maduro. Seria uma forma de presbítero, né? É uma pessoa mais madura e é ele que é responsável por cuidar ali das pessoas. Ok, nada contra. Você quer dessa forma. Agora, da onde é que esse pessoal achou que não pode ter pastor, gente? Se a Bíblia fala o tempo todo de pastor, a gente volta a falar de Paulo aqui de novo. Paulo deixando pastores ordenados nas igrejas. Tem hora que ele chama esses pastores de presbítero, tem hora que ele chama esses pastores de bispo. Pastor, presbítero e bispo, biblicamente falando, tá? Significa exatamente a mesma coisa, tá? Com leves nuances, porque a gente já vê século II, século III, os bispos sendo chamados o quê? Aqueles pastores que supervisionavam um grupo de igrejas, tá? Isso, na história da igreja, a gente vê acontecer. Então, o que é que seria um bispo? Seria alguém que supervisiona um grupo de igrejas, né? E ele ali é responsável. Mas não pode chamar de pastor, não? Pode. Pode. Agora, chamar de bispo está errado? Não. Não. O problema é quando esse termo se torna um título de hierarquia. Esse é o problema, tá? É quando a pessoa coloca assim na cabeça, ó, eu sou bispo, eu estou acima do pastor, tá? Quando, na verdade, biblicamente, é a mesma coisa. Agora, se ele é um pastor supervisor, ele tem o respeito, o carinho, a admiração, a reverência. Reverência no sentido assim, de olhar para a pessoa e enxergar que ela recebeu um dom específico de Deus para cuidar não só da sua igreja local, mas cuidar e supervisionar, tá? Então, assim, mas são termos. Os apóstolos já teria outro sentido, né? Os apóstolos são os missionários de hoje, tá? Não existe apóstolo no sentido bíblico mais. Então, o que é que a gente entende? Hoje, quem são os apóstolos? No sentido, perdão, eu usei o termo errado, ó. Quem são os apóstolos no sentido bíblico de apóstolo? São os missionários. Por quê? A palavra apóstolon, no grego, era uma espécie de embarcação, de navio mercante, que se abastecia num porto e ia no sentido de outro lugar que não tinha alimento, e ali ele levava aquele alimento para outro porto, para que ali fosse distribuído para as pessoas. Então, quando o Evangelho, né, usa essa expressão de apóstolo, é nesse sentido. É aquela pessoa que tem para dar, né? Tem palavra de Deus, tem alimento espiritual, e ela se desloca para um lugar que não tenha, tá? Hoje o que a gente vê, gente, sinceramente, é uma bagunça. O cara está num centro de uma grande capital, não sai dali nunca, pastoreia uma igreja imensa, uma mega igreja, e ele diz que é apóstolo. Biblicamente falando, ele não é, tá? Aí se tornou um título. Se tornou um título eclesiástico, tá? Para diferenciar de pastores e exatamente. As pessoas usam como um cargo, como hierarquia. Tipo assim, minha igreja cresceu tanto, eu tenho aqui 10 pastores, e agora? Todo mundo me chamando de pastor, mas eles também são pastores. Ó, eu preciso me diferenciar, porque senão eu vou ter problema com isso. É o que eu vejo. Né? A maioria se autoproclama, ou então pede para um amigo vir lá, não sei de onde, normalmente é do exterior, né? Tem que ser alguém do exterior que vem, e ali bota a mão na sua cabeça, derrama
1 litro de óleo na cabeça e fala, a partir de hoje você não é mais pastor, você é um apóstolo. Quando, na verdade, a pessoa vai continuar, né? Pois é, esse daí não pegou, né? Graças a Deus, não vingou. Teve um aí que falou que não era apóstolo, não, que era pai apóstolo, que ele era o pai de todos os apóstolos. Mas eu acho que não vingou, não, Wilson. Parece que pararam aí Foi tanta crítica na época, né? Que pararam de usar. Tá, gente? Vamos lá. Vamos tentar reorganizar aqui, porque eu acabei falando muita coisa ao mesmo tempo. Vamos lá. Então, assim, ainda estou na etimologia. Ó, a gente tem alguns termos que precisam ficar claros. Igreja Universal não tem nada a ver com a IURD, tem nada a ver com Edir Macedo, nada disso, tá? Igreja Universal é o quê? É a igreja corpo. É a igreja que está espalhada pelo mundo. É a composição de todos os salvos. Agora, a igreja local é uma expressão local da igreja universal, tá? Então, a nossa igreja local é uma congregação que está numa determinada localidade. Então, a gente tem que saber usar esses termos, ok? É para isso que tem a teologia sistemática. Outros nomes que a Bíblia usa para a igreja. Ó, já antecipei corpo de Cristo, tá? Aqui estão os versículos, que é a igreja orgânica, né? É a igreja que está viva na terra, tá certo? Foi o que eu falei para vocês. Quando Jesus olha, né, para a igreja, para o seu corpo, que é a igreja, ele não olha para o CNPJ, para a placa. Cristo só tem uma igreja, tá? É outra coisa que eu já vi pregador e professor de escola dominical, gente orando na igreja, dizendo, Jesus, a tua igreja está doente. Gente, esquece isso, tá? A igreja de Jesus é o corpo dele, e o corpo de Jesus pode ter certeza que não está doente, não. O que pode estar doente é alguma igreja local, né, gente que está ali se reunindo, que para Jesus, algumas dessas que a gente diz que é doença, para Jesus, algumas dessas é sinagoga de Satanás. Ah, pastor, misericórdia. É só ler a Bíblia. Você pega Apocalipse e você vai ver isso muito, muito claro. Jesus olha e diz, ali não é igreja, ali é a sinagoga do diabo. Tá? É a gente que fica com essa, né, com essa coisa medindo palavras. Mas Jesus não, Jesus conhece a igreja dele. Então, a gente tem que ter cuidado com essas afirmações, dizendo que a igreja está doente e coisa do tipo, porque a igreja de Jesus, ela é santa, tá? Ela é santa, ela é pura, ela está sendo adornada pelo noivo. Os crentes são perfeitos? Não, mas aquele que é a cabeça e que dá as diretrizes de todo o corpo, ele é perfeito. De modo que, se ele é perfeito, ele aperfeiçoa a sua igreja. Então, ele tem que parar de ficar reproduzindo essas falas que não têm base bíblica, tá? Você não vai ver Paulo olhando para a igreja de Corinto cheio de pecado, cheio de problema, você não vai ver Paulo dizendo, oh, a igreja de Jesus está doente. Você não vai ver isso, tá? Pelo contrário, você vê a maneira como Paulo se refere a Coríntios é uma coisa inusitada, tá? Ele fala que são eleitos de Deus, ele usa um monte de termo que são termos respeitosos, porque Paulo tinha consciência quem foi que comprou a igreja, tá? Outra coisa, a igreja está sendo derrotada, né? A igreja está enfraquecendo. Gente, esquece esse negócio, pelo amor de Deus, não use isso não, tá? Porque são termos que não fazem sentido. Templo do Espírito Santo, tá? Tanto no aspecto individual de cada crente, sendo o templo do Espírito Santo, como também o corpo, tá? Depois dá uma lida aí nos versículos. E também a igreja chamada de Jerusalém Celestial, tá? É a comunidade redimida no céu, e aí tem também os versículos. Vamos seguir. Outra expressão, que essa daqui, para os nossos dias,
e já pensando na próxima disciplina, que é Seitas e Heresias, a igreja como coluna da verdade, baluarte, né? Coluna e baluarte da verdade. Gente, está travando para vocês? Porque a minha imagem aqui de vez em quando trava, mas o áudio tá bom? Ok. Então, a igreja é defensora e guardiã da verdade, está lá em 1 Timóteo 3,15. Ok? Outra coisa, o caráter multiforme. A igreja, ela tem expressões. Ela tem expressões. Uma coisa é a igreja militante. Quem é a igreja militante? Somos nós que estamos batalhando. Militante aqui é no sentido de soldados de Cristo que estão batalhando pela fé recebida, né? Então, a igreja militante somos nós. E a igreja triunfante? São aqueles que já partiram para o Senhor e que estão aguardando a consumação de todas as coisas, tá? Então, a igreja triunfante, nós não somos a igreja triunfante. Nós somos a igreja militante. Quando é que a gente vai entrar nas fileiras da igreja triunfante? Quando nós morrermos, tá? Quando nós morrermos. A igreja como organismo. A igreja organismo é essa aqui, ó, que a gente não tem nenhuma placa se sobressaindo aqui, ninguém está preocupado com o CNPJ das nossas igrejas, ninguém está preocupado quem é congregacional batista e qualquer outro espectro. Está todo mundo aqui entendendo que nós somos membros de um só corpo. Então, a igreja organismo é a igreja corpo de Cristo. E a igreja instituição, eu já expliquei, é essa que precisa ter ata. Ah, pastor, mas por que a igreja precisa ter ata, precisa ter CNPJ, se os apóstolos não tinham nada disso? Tá bom, gente, tá bom. Então, vamos também fazer tudo que os apóstolos faziam. Se a gente conseguir fazer o que eles faziam, de milagre, de cura, de restauração, de coisas gloriosas, aí a gente também pode querer ser igreja como eles eram, tá? Eu garanto que não vai faltar gente querendo congregar com a gente. Ó, eu fui lá na praça, lá onde o irmão João está pregando, e os paralíticos levantaram, os mortos ressuscitaram, foi um negócio glorioso. Mas, assim, a gente tem que ter cuidado com isso, tá? Na história da igreja, a gente viu que chegou uma hora que a igreja precisou se institucionalizar, tá? Quer ver um exemplo? Aqui no Brasil, quem não conhece a história do Brasil Império, por exemplo, né, sabe que ainda no Brasil Império havia uma série de restrições para cristãos. Por exemplo, um cristão não podia ser enterrado no cemitério público, porque o cemitério público era católico. Por que o cemitério público era católico? Porque a religião oficial era o catolicismo. Então, todas as instâncias de poder social tinham que passar pela religião oficial. Casamento, vocês sabiam que nenhum crente, até 1800 e bolinha, quase 1900, nenhum crente que casou nessa época tinha certidão de casamento? Não tinha. Por que não tinha? Porque só tinha um casamento que era reconhecido pelo Estado brasileiro. Era o casamento da igreja. Era aquele documentozinho que a igreja entregava. Assim como entregava o batistério, entregava também um documento que confirmava que aquela pessoa casou sob as bênçãos de Deus. Tá? Então, assim, uma série de dificuldades. E aí, um homem chamado Robert Reid Calley, né, quem é congregacional que conhece a história, passou a ter um certo prestígio com o imperador, e ali, por meio dessa ação institucional, se começa a tratativa, né, para começar ali a ter alguns aspectos legais que favorecessem os protestantes. Então, a gente vai ter cemitério de protestantes, quem é do Rio de Janeiro aqui sabe muito bem disso, né? Exatamente. Quem é do Rio de Janeiro sabe, o cemitério dos protestantes,
Por quê? Porque não podia enterrar em outro lugar. Aí você tem que comprar uma terra, colocar ali o nome de cemitério, dizer que ali, pelo menos as pessoas... Ah, pastor, enterrava onde quando não tinha o cemitério? No fundo de casa, tá? Enterrava em qualquer lugar, menos no cemitério público. Então, a institucionalização das coisas vai se tornando inevitável. Então, você tem que ter argumento, meu irmão. Porque esse pessoal que é para-eclesiástico, esse pessoal que é desigrejado, eles têm a lábia bonita, eles têm a lábia boa. Entendeu? E aí você tem que saber, peraí, eu tenho que saber por que que mudou. Por que que não era institucional, mas hoje é. Aí entra também o que Hebreus vai dizer, Hebreus 13, que nós temos que obedecer às leis. Se o meu país tem leis que diz que eu preciso regularizar uma instituição, eu tenho que regularizar. Por quê? Porque envolve dinheiro, envolve. Igreja movimenta dinheiro, igreja tem pessoas ali na liderança. Um líder de uma igreja, se ele não tiver temor de Deus, se ele não for preparado na palavra de Deus, ele pode gerar, gente, um prejuízo imenso na mente das pessoas. Então, o Estado tem que ter um certo controle. Tem que ter. Eu não sou a favor que o Estado tenha uma religião. O Estado não pode ter religião, mas o Estado precisa ter um certo controle. Por quê? Porque do mesmo jeito que tem gente boa de Jesus que quer fazer as coisas certas, mas também tem muita gente perversa que quer botar lá a placa lá e dizer Igreja do Cuspe de Cristo, né? Ah, pastor, e existe? Eu não sei se é meme, mas eu já vi placa aí, né? Igreja do Cuspe de Cristo. Aí o camarada funda uma igreja dessa, e qual é a intenção dele? Só Deus sabe. Então tem que ter critério, tem que ter uma organização, tá? Porque senão vira uma confusão, mais do que já tem sido, né? Mais do que já tem sido. Ok. Os oficiais da igreja, o que é que a Bíblia fala dos oficiais da igreja? A Bíblia usa a palavra presbíteros, né? Que é a mesma coisa que episcopos. Lembra que eu falei? É um ancião, ou o episcopos, que é o bispo, é um supervisor, tá? Só muda o sentido, mas a função, gente, aqui, ó, liderança espiritual, supervisão pastoral, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. A irmã Joselita falou que é comércio, infelizmente. E gente, eu vou ser muito franco, eu sei que é perigoso, o Estado se meter demais na vida da igreja. Eu sei que tem perigo nisso. Por quê? Porque na hora que aparecer um ditador, na hora que aparecer um homem perverso, ele vai fazer o que quer. Mas, por outro lado, a gente precisa ter leis para regularizar isso, tá? Se para ser uma pessoa que trabalha numa academia, você tem que ter ali uma formação em educação física, por que que qualquer pessoa pode abrir uma igreja? Né, João? João está ali dando sinal de joinha ali, porque ele sabe disso. Você não pode ter uma academia, você não pode ser um personal, sei lá, sem ter uma qualificação. Aí o camarada chega lá no cartório, eu vou registrar, aí o mínimo que eu acho que deveria ter, a lei deveria prever, é o seguinte, ó, tudo bem, você pode abrir sua igreja, porque o Estado é laico. A gente não pode proibir as expressões religiosas. Agora você tem que provar que você tem uma qualificação. Qual é a sua qualificação para ser pastor de uma igreja, para presidir uma igreja? Então, eu penso que tinha que ter alguma coisa nesse sentido. Mas eu também sei que é muito perigoso fazer isso, tá? E pastor, várias pessoas se denominam pastor sem sequer ter feito. Então, é isso que eu estou falando. Eu entendo que tem que ter alguma regra, mesmo que não fosse uma lei na Constituição, porque aí é uma coisa muito séria. Você teria que mexer na Constituição, porque você está mexendo
na fé, no sentimento religioso, tá? E correria o risco de outras religiões não gostar dessa ideia, né? A gente sabe disso. Porque tem religiões que são tradicionais e elas trabalham com a transmissão oral das suas tradições religiosas e tal. Então, essas pessoas elas teriam dificuldade de ter uma... Como é que elas vão receber uma qualificação? Quem é que ia certificar que aquela pessoa tem qualificação ou não? Então, eu entendo que é complexo o que eu estou falando aqui, mas, ao mesmo tempo, eu também entendo que do jeito que está, não pode. Do jeito que está, gente. Porque hoje, no Brasil, uma pessoa, até para testar a liberdade que existe, ela pode, qualquer brasileiro hoje pode registrar uma igreja. Qualquer brasileiro. Não existe nenhum tipo de restrição. Não existe. Entendeu? Eu já ouvi caso, eu não conhecia a pessoa, mas eu ouvi um caso lá em Vitória da Conquista, que a pessoa construiu o templo, fez estatuto, fez tudo, colocou ele como presidente, e ele começou a procurar pastores que quisessem tomar conta ali. Aí ele era o presidente, ele administrava tudo da igreja, mas ele precisava ter um pastor que cuidasse ali, e era ele que fazia ali. Olha que coisa, gente. Igreja não é comércio para ter um gerente que vai contratar um pastor, e o pior é saber que tem pastor que se submete a um negócio desse. De chegar lá e falar, não, o dono da igreja é o fulano, eu estou aqui só administrando, tá? Então, veja que a falta de entendimento, de conhecimento da teologia bíblica sobre esse assunto é pernicioso, é problemático. Então, a igreja tem presbíteros, viu que eu falei para vocês que presbítero e bispo é basicamente a mesma coisa? Presbítero e pastor, a mesma coisa? Aí nós temos diáconos, tá? Os diáconos, que são aqueles que são servos, né? A ideia de diácono, todo líder de departamento, em tese, é um diácono. Tá? Ah, pastor, mas nas nossas igrejas não é assim. Sim, eu sei disso. Por isso que eu estou falando, em tese. Por quê? Porque a expressão diácono é aquele que serve. Então, todo mundo que está ali na igreja, servindo em algum ministério, em tese, é um diácono. Ah, mas tem a ordenação, né, pastor? Tem pessoas, dentre os diáconos, dentre os servos, eu posso escolher alguém para ser ordenado para esse ofício. Aí já é outra história. Mas a ideia de diácono é essa, né? E pastor, a mesma coisa, né? Pastor, a ideia de pastor também, gente, não é um cargo, tá? Não é um cargo. Acaba que se torna um cargo porque o pastor que preside uma igreja, ele acaba assumindo essa função, esse cargo. Mas, biblicamente, não é pastor só aquele que exerce um cargo eclesiástico, ok? A ideia de pastor é o quê? É aquela pessoa que apacenta, que cuida do rebanho, que se preocupa com o novo crente, que tem aquela coisa de alimentar espiritualmente pessoas, certo? Por isso que eu, particularmente, eu sempre trabalhei na igreja com a ideia de colegiado pastoral, tá? Onde os presbíteros, eles são comigo como se fossem pastores, tá? E não só os presbíteros, mas qualquer outro irmão que tenha essa inclinação de apacentar, de cuidar, de alimentar. Então, a ideia por trás do dom é essa, né? São pessoas que cuidam, tá bom? Porém, existe uma ordenação, existe, tanto biblicamente quanto historicamente, tá?
pastores que podem ser ordenados para uma função específica. Eu já dei o exemplo, não vou ficar aqui repetindo, a questão de Paulo nas suas viagens, deixando ali pastores especificamente para apacentar o rebanho, né? Quando para mim, um dos textos mais bonitos do livro de Atos se eu não me engano, é o capítulo 18, né? Quando Paulo, eu acho que ele está em Mileto, e ele chama os presbíteros da igreja, e ali ele explica para os presbíteros o que vai acontecer com ele, o que vai acontecer com a igreja, e qual é a função dos presbíteros, tá? A função dos presbíteros, de apacentar o rebanho de Deus, de alimentar, né? Ei, João, aí agora você... Eu prefiro me abster de responder essa pergunta. Eu prefiro me abster. Mas assim, para não ser covardia minha, né? Gente, eu não sei quantos conhecem aqui meu testemunho, mas eu me converti numa igreja batista, tá? Eu passei 4 anos numa igreja batista, casei lá, fui muito bem acolhido, né, pelos irmãos, e era uma pastora. Então, hoje, eu me vejo assim, numa situação muito complicada, quando eu vejo tanto debate em torno disso, e a nossa denominação não tem pastoras, né? A gente sabe disso, já tentaram várias vezes mudar o regimento para poder aprovar, mas até hoje não teve, tá? Então, o que é que eu digo? Aí vocês me entendam o que eu vou dizer aqui, pelo amor de Deus, tá? O que é que eu entendo? Não existem dons masculinos e femininos. Não existe. Dom é dom, tá? Então, eu reconheço que há mulheres que podem ter o dom de pastorear. Mas qual é a única dificuldade que eu tenho aí? Aí já é outra história. A Bíblia fala de pastores, mas a Bíblia fala também daqueles que presidem. Já é outro dom. Já é outro dom. Então, você tem pastores, mas também você tem aqueles que presidem. Então, para você presidir uma igreja, você tem que ser pastor, chamado por Deus, mas você também precisa ter o dom de presidir, que é outro dom. E a Bíblia fala dos 2 dons, dos 2. Ok. Para mim, a coisa só não fecha aqui. Só não fecha aqui. É a questão da presidência. Por quê? Aí entra uma questão do Gênesis, do próprio Gênesis, né? Quando Deus ele cria o homem, ele cria o homem e a mulher, obviamente, cada um com sua função, cada um com seus talentos e dons, mas ele dá funções específicas ao homem que, a meu ver, são as funções de presidir. Então, isso é complexo, tá? Mas para não fugir da pergunta de João, Então, assim, gente, a minha pastora, vou chamar assim, tá? Porque ela me batizou, ela me casou. Ninguém chegue perto de mim e diga assim, essa mulher não é uma pastora. Por quê? Porque eu vi de perto. Só para você ter uma ideia, no bairro onde ficava a igreja, vários homens foram para ficar à frente daquela congregação e não ficaram, porque era um dos bairros mais violentos de Salvador. Quem conhece Salvador aqui, o bairro de Santa Cruz. Bairro de Santa Cruz. Se o Vale das Pedrinhas, o Nordeste Amaralina é violento, meu irmão, naquela época Santa Cruz era muito pior, muito pior. Então, os homens que foram não ficaram, não ficaram. E essa mulher solteira, e até hoje, ela já está bem idosa, ela não casou, não teve filhos, aí ela assumiu essa igreja, ela assumiu. Quando a igreja cresceu, o ministério prosperou, cresceu, ela foi procurar na convenção algum pastor para assumir. Ela era missionária. E ninguém quis assumir o trabalho. Resultado, ela falou, e agora? Eu não vou abandonar esse povo.
Aí os próprios pastores, que hoje a Convenção Batista, eu não sei se a brasileira ou a nacional já aceita, né, a ordenação de pastores, mas na época não aceitava, falou para ela, os próprios pastores, minha irmã, consiga pastores que te ordenem, porque você é pastora, você está pastoreando esse povo. Eles te reconhecem como pastora. E aí eu sei que ela foi ordenada pastora e assumiu o pastorado dessa igreja. Resultado, essa igreja pariu 4 outras igrejas, sob os cuidados de uma mulher. Tá? Então, assim, tem esse lado, sim, lado prático. O que é que eu vejo nisso? Deus estabeleceu regras sobre isso. Para mim, essas regras estão claras. Quem discorda, paciência, mas essas regras estão claras. Na Bíblia, existe uma ordem direta entre o que é família e o que é igreja. Existe uma conexão direta, tá? Mas eu penso que há situações, como a que eu acabei de relatar aqui, que não tem para onde correr. Não tem para onde correr, tá? Então, a gente tem muitas missionárias. O congregacionalismo não ordena pastora, mas tem um monte de missionária no campo aí batizando, fazendo um monte de coisa, né? Então, a gente é cheio de contradição, né? Nós temos as nossas contradições. A gente diz que não pode ter o título, não pode ser ordenada, mas pode fazer tudo que um pastor faz. Então, é isso. Mas eu não queria entrar nesse assunto não, viu, João? Culpa sua. Culpa sua, tá? Pastor, e agora? O senhor mexeu com minha cabeça, eu fiquei meio assim. Gente, não é para ficar confuso. Uma altura dessa aqui do curso não é para ficar confuso, tá? E outra, se ficou, tem que ler. Vai para a Bíblia, vai estudar, vai ler, vai questionar. É assim que a gente resolve as nossas dúvidas, tá bom? Outra coisa, forma de governo. Nós temos o governo episcopal, onde um bispo, a depender da igreja, tem até arcebispo, né? Tem autoridade sobre as igrejas locais. Quem é que usa esse recurso? Os católicos, os anglicanos. Não só, viu, gente? Tem igrejas que são episcopais. Por exemplo, a Assembleia de Deus, ela é uma igreja episcopal, tá? Ela é uma igreja episcopal. Por quê? Apesar de não ter bispo. Por isso que eu gosto de usar o exemplo da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela tem um sistema que o pastor, praticamente toda a sede tem um pastor, e todos os demais são presbíteros. E quem é que, de certa forma, rege os campos? É o pastor da sede. Então, isso é episcopal. É episcopal. Ah, pastor, mas lá tem um ministério. O que é o ministério? É a reunião que tem ali o pastor, junto com os presbíteros, e, às vezes, mais alguém da diretoria da igreja, da sede, né, que participa ali daquele momento. E eles é que decidem essas coisas. Então, não é o pastor sozinho. E aí? Então, vamos lá. Se você achar que isso é dessa forma mesmo, se funciona assim, então isso é basicamente o quê? O presbiterianismo. Não confundam isso aqui, gente, com nome de denominação, viu? Isso aqui é forma de governo. Ah, mas tem uma denominação que chama de episcopal. Ok. Ah, mas tem uma denominação que chama de presbiteriana. Tem uma que chama de congregacional. Sim. Só que esses nomes derivam da maneira como elas são regidas, administradas. Por exemplo, uma igreja batista é uma igreja congregacional. É uma igreja congregacional. Como assim, pastor? A forma como ela se administra é congregacional, ou seja, os membros decidem, tá? Quem é que decide a vida da igreja? São os membros. Ah, pastor, mas toda a igreja batista é congregacional? Não. Eu já conheci igreja batista que é presbiteriana, na forma de governo. Inclusive, tem presbíteros.
Eu não sei se vocês conhecem alguma igreja batista que tem presbítero, tá? Então, por quê? Porque ela se administra de forma diferente, certo? E eu também conheço igreja batista que é episcopal, tá? Então, não confunda o nome com o sistema de governo, certo? O sistema de governo episcopal normalmente é o bispo, tá? Por exemplo, o obreiro está no campo tal, na congregação tal. Ó, a partir de hoje ele não está mais. Ah, mas a congregação lá tem que ser ouvida, não sei o quê. Não, não. A nossa igreja não trabalha assim, não. A nossa igreja trabalha dessa forma. Nós somos episcopais. Então, o obreiro está lá, mas a partir de hoje eu não quero ele mais lá. Não por birra, por nada, não. Por direção ministerial. Então, o obreiro tem que sair, porque ele sabe que ele está numa igreja episcopal, tá? Na presbiteriana é como? Tem o presbitério. É um conjunto, né, de presbíteros. Pode ter um pastor que preside? Pode. Às vezes acontece. Aí ele junta com os demais presbíteros, que todo pastor na igreja presbiteriana é presbítero também, tá, gente? Eles chamam de presbítero regente, tá? Aqueles que presidem, e ele chama de presbítero aqueles que como é? Presbítero docente. Aquele que não preside é chamado de presbítero docente. Ou seja, é um presbítero mestre, é um presbítero que ensina, mas ele não preside, então ele não é regente, tá? Vocês sabiam disso? A maioria aqui sabia dessas coisas que eu estou falando, ou eu estou falando só coisa nova aqui? Mais ou menos? Vocês estão em estado de choque aí? Não, né? Pelo amor de Deus. O Carlinho disse que não. Então, são muitas informações, gente. É o que eu estou falando para vocês. Eu passei 6 meses estudando tudo isso aqui, lendo. Então, é muita informação. Eu queria passar rápido aqui para entrar na escatologia, mas também não adianta ficar atropelando as coisas, né? Então, a gente tem esses sistemas, ok? Então, o sistema congregacional é o quê? Quando uma igreja... É muita informação, né, Sueli? Mas fique tranquila, vamos respirar. Quando uma igreja ela tem assembleia de membros para decidir as suas coisas, ela é uma igreja congregacional, independente da placa que ela tenha lá. Pode ter a placa que for. Igreja do Fogo Azul, pronto. Mas quando tem alguma demanda, os irmãos se reúnem e a maioria decide, a maioria votou que é para ter tal coisa. A maioria votou para não ter. Então, as decisões são tomadas em assembleia. Por isso que o nome é congregacional, tá? Então, tem gente aqui que é congregacional que acha que só pode ser chamado de congregacional se for da UISB, se for da ISB. Nada a ver. Toda igreja independente, se ela tiver assembleia, ela é congregacional. Tá? Toda igreja que é um corpo de líderes que decide, vamos ter a reunião de ministério, os líderes vão se reunir e vão sair dali com a decisão sobre algum assunto. Toda igreja que se administra assim, ela tem um governo presbiteriano. Presbiteriano. Ok? E toda igreja que é o líder que decide, mesmo que ele não seja chamado de bispo, mas é o líder. Tem um líder ali e é ele que dá as diretrizes, certo? Por exemplo, R.R. Soares. Ele não é bispo. Eu admiro ele porque ele não quis esses títulos. Ele é chamado de missionário, né? Missionário. Missionário R.R. Soares, beleza. Mas quem é que dá as diretrizes na Igreja Internacional da Graça? É ele. Inegavelmente é ele. Então, o sistema de governo da Igreja Internacional da Graça é episcopal. Tá? Ah, pastor, e qual é o melhor desses? Misericórdia. Não faz essa pergunta para mim, não.
Qual é o melhor? Gente, na minha visão, eu vou ser muito honesto com vocês. Nenhum desses aqui é perfeito, tá? Nenhum desses aqui é perfeito. Então, por exemplo, igrejas congregacionais, se você tiver uma maioria que é crente, que ora, que lê a Bíblia, que consagra a vida a Deus, ela vai ser bem administrada. Agora, se você tiver uma maioria que é carnal, meu irmão, vai ser uma igreja perturbada e perturbadora. Por quê? Porque a maioria carnal se reúne na Assembleia para brigar, para contenda, é uma confusão danada, entendeu? O povo fica brigando pela cor da parede, não, porque eu quero sugerir, eu quero propor que o irmão João seja o relator da comissão que vai pintar a parede da igreja. Aí fica esses crentes numa briga danada, é uma confusão. Gente, uma igreja congregacional com um povo carnal é um inferninho. É um inferninho, tá? Do mesmo jeito, uma igreja presbiteriana, se a liderança não for crente, se esses homens que se reúnem para decidir as coisas não for sustentado pela graça de Deus, é uma confusão também. Aí se levanta alguém muito autoritário, entendeu? E vira uma confusão. Então, nenhum desses aqui é perfeito. Episcopal, a mesma coisa. Se o bispo que está à frente da igreja, o pastor, o missionário, se ele é alguém que ama a Deus, que ele é alguém que ama a Bíblia, que tem um ministério mesmo, essa igreja vai caminhar bem. Vai caminhar bem. Sem maiores problemas. Agora, se for um homem autoritário, que não tem temor de Deus, vai ser também um pandemônio. Então, por isso que eu digo, nenhum dos três governos é perfeito. Nenhum dos três. E todos três, a meu ver, têm o seu lugar. Todos três, a meu ver, têm seu lugar. Porém, a gente tem que ter equilíbrio. Equilíbrio, tá? Quer ver uma coisa? Eu sou pastor congregacional. Aí eu fazia as assembleias uma vez no mês, ou de 2 em 2 meses e tal. Depende do estatuto da igreja. O estatuto fala que é de 2 em 2 meses, vamos fazer de 2 em 2 meses. Entre uma assembleia e outra, quem é que decide? São os oficiais. Então, entre uma assembleia e outra, tem hora que você vai ter que ser presbiteriano. Vai ter que juntar ali os oficiais, os líderes. Irmãos, surgiu uma situação aqui, aí precisamos decidir. Vai lá e decide. Ah, mas não tem ninguém. É uma coisa assim, ó, que, por exemplo, morreu uma pessoa da igreja. Não tem como fazer uma assembleia, não tem como juntar oficiais. O templo da igreja precisa ser liberado. Quantas vezes eu fiz isso? Gente, morreu uma pessoa aqui. E aí? Ah, vamos marcar uma assembleia para ver se libera ou não o templo. Não. Então, é o que eu estou dizendo. Tem situações que você vai precisar tomar uma decisão. Agora, tudo tem que ser feito com ordem, com decência, com moderação, com sabedoria, né? Então, eu vejo que as formas de governo, elas estão aí. Você vai ver Paulo, em determinado momento, ser muito mais bispo do que pastor. Isso é inegável, porque ele tinha que tomar determinadas decisões, e por aí vai. Tá bom? As ordenanças da igreja. Gente, eu trabalho com o termo ordenança, mas tem pastor congregacional, inclusive, que trabalha com o termo sacramento, tá? Tem muito crente desinformado, tá? Que acha que sacramento é igual lá da Igreja Católica, e não tem nada a ver, tá? O sacramento católico, ele tem aqueles... Quem já foi católico aqui talvez saiba até explicar melhor do que eu, né? O sacramento católico, você tem uma sequência do nascimento, que vai gerar o batismo, até a extrema-unção, e cada sacramento católico confere ao receptor, ou seja, a pessoa que está recebendo o sacramento, é conferido a ela uma certa purificação, santificação, por isso que o nome é sacramento. Tá?
No meio presbiteriano, eles chamam de sacramento, mas não tem o mesmo significado, tá? Não tem o mesmo significado. O sacramento ou ordenança, para os protestantes, significa o quê? Por exemplo, o batismo confere à pessoa uma certa... Como é que eu posso usar uma expressão aqui? Confere à pessoa uma certa força espiritual, uma certa autoridade, ela se sente assim mais confiante porque ela batizou e tal. Eu acredito que sim. Eu acredito que o batismo e a ceia do Senhor são meios de graça. São meios de graça, tá? Em que, quando participamos desse momento, primeiro no batismo, uma única vez, porque só existe um batismo, e a ceia do Senhor, eu creio que nós estamos ali naquele momento sendo ministrados por esses meios de graça, tá? Mas não no sentido que a gente fica sacralizado, que a gente precisa cumprir uma série de outros até chegar o dia da nossa morte. E se a gente não passar por todos esses, a gente não vai estar direitinho entrando no céu. Isso é problemático. E a gente não acredita nisso, tá? A maioria dos crentes não acreditam nisso, certo? Se tem algum crente aí que acredita, agora os católicos acreditam nisso. Eles acreditam que o momento que ele come a hóstia, né, aquilo ali, de alguma forma, transmite, confere a ele. Então, como é o nome da ceia dos católicos? Fugiu aqui a palavra agora. Transubstanciação, né? Mas Não, a transubstanciação é a Eucaristia. Comer. É a Eucaristia. A transubstanciação é a crença que eles têm de que a hóstia, o corpo, ele vira ali naquele momento literalmente, né? É Eucaristia. Literalmente. Isso, a Eucaristia. Obrigado. Obrigado, minha irmã. Então, a Eucaristia, que é a mesma coisa da ceia do Senhor, para o católico, o sentido é diferente. Então, é nesse sentido. Por que eu estou insistindo nisso daqui? Porque eu já vi muito crente, inclusive congregacional, fazendo chacota de pastor que chama batismo e ceia de sacramento, tá? E, gente, historicamente, não é uma expressão errada. Não é. Agora, eu particularmente, eu prefiro usar a expressão ordenança. Ordenança. Então, batismo e ceia são ordenanças. Por quê? Porque Jesus ordenou que a gente fizesse. Por que a gente faz? Porque ele ordenou. Por que a gente passa pelo batismo? Por que a gente toma a ceia pelo menos uma vez no mês? Que a Bíblia também não diz que é para ser só uma vez no mês, né? Mas por que a gente toma pelo menos uma vez no mês? Porque é uma ordenança. Foi ordenado a nós batizar e foi ordenado a nós tomar a ceia do Senhor, tá? Mas dizer que é errado chamar de sacramento é tolice, é falta de conhecimento histórico, tá? Os presbiterianos chamam e não está errado. Outros grupos, e como eu falei, alguns pastores congregacionais chamam de sacramento, tá? Chamam de sacramento. E os crentes ficam tudo perdidos. Ai, meu Deus, eu estou na igreja católica, será? Nada a ver, nada a ver. Porque eles também chamam de batismo. E aí? Só porque a gente chama de batismo, a gente está imitando eles? Nada a ver. Agora, o batismo deles significa o mesmo que a gente crê? Não. Entendeu? Tanto que eles batizam crianças muito novas ali, recém-nascidas, justamente porque o sentido para eles é diferente. O sentido de sacramento para eles é outro, certo? Ok. Gente, eu fiquei preocupado aqui, ó. A Sueli falou que é muita informação, confunde. Vocês estão ficando confusos ou, assim, tá esclarecendo o que eu estou explicando ou o que eu estou explicando está confundindo?
Pronto. Porque Não, se não é eu que... falei alguma coisa que gerou dúvida, pode perguntar, que eu explico, tá bom? Pronto. Outra coisa também, pense comigo aqui. O que eu estou falando aqui, gente, eu estou falando como pastor, estou falando como alguém que leu, estudou, entendeu. Você não é obrigado a comprar 100%. O que é que você tem que fazer? Poxa, isso aí gerou dúvida em mim. Ou já traz a dúvida aqui na aula, ou depois me procura. Pastor, me manda. Essa semana mesmo, o Rafa pediu material para fazer o trabalho dele. Gente, me pede pastor, manda um material aí para eu ler, para ver se fica mais claro, porque eu fiquei assim meio sem entender. Ótimo. Eu já gosto. Quando alguém me procura para pedir material, é um prazer inenarrável. Eu fico contente, tá? Então, assim, aí eu mando o material, você vai ler. Ah, agora eu entendi melhor. Ó, agora ficou mais claro. Ó, eu não creio muito nisso. Quer ver uma coisa? Vou dizer uma coisa para vocês aqui que eu não creio muito. Eu entendo porque os presbiterianos batizam crianças. Eu entendo. Vocês sabem qual é o motivo? Não é igual aos católicos, não. Faço o meu, faço o meu trabalho. Menina, eu vou procurar ser o pastor, viu? Ó, vocês entendem por que os presbiterianos batizam criança? Tá vendo, Paloma? Ó, eu não entendia, mas eu entendo. Eu não aceito, mas eu entendo. Os presbiterianos batizam criança porque eles são aliancistas, não vai dar para explicar isso aqui, tá? É uma doutrina, é uma teologia complexa. Eles são aliancistas e também, o que é que eles pensam? Vamos lá. Eles entendem o seguinte: eu e Geisa somos crentes, estamos na presença de Deus, frequentamos uma igreja local. Eles entendem o seguinte: o nosso filho está debaixo de uma promessa. Aí entra a questão da aliança. Existe uma aliança familiar. Ok. Como meu filho de Geisa está debaixo da promessa, o que é que acontece? O batismo, ele pode ser só adiado. Por quê? Porque, inevitavelmente, esse crente que está debaixo da promessa, esse filho de crente que está debaixo da promessa, vai entrar na promessa. Tá? Vai entrar na promessa. E aí, quando ele tiver a razão, a idade de razão, ele vai confessar, aí já entra a confissão pública de fé. O que é a confissão pública de fé? É dizer publicamente que, de fato, aquilo que seus pais fizeram pela fé, agora não é só a fé de seus pais. Eu já vi, é um momento bonito. É um momento bonito, tá? Então, assim, a gente tem que conhecer as coisas, entender. Agora, se depois de conhecer e entender você não concorda, o que é que você faz? Você fica sem concordar. É o que acontece comigo. Eu entendo, respeito, mas não concordo. Então, gente, teologia é isso. Teologia não é igual a matemática, 2 mais 2, 4, acabou. Acabou a conversa. Não. Teologia é o quê? É você pensar, refletir, analisar, tá bom? Então, a gente vai ver que é diferente com as seitas, certo? A gente vai ver que é diferente. Ah, então quer dizer que as seitas também a gente tem que tolerar, tem que aceitar, pastor. Por quê? Não, aí que tá. Qual é o problema central de uma seita? É quando eles estabelecem que aquilo que eles pensam diferente é tão importante a ponto de deixar de fora do reino qualquer pessoa que não concorde. Entendeu? Vou dar um exemplo aqui do sábado, os adventistas. Eles entendem que é tão importante o sábado que se você não guardar, você está de fora. Aí já virou seita. Aí já virou seita. Tá? Então, é igual aos presbiterianos. Se eles batizassem criança
mas eles falassem assim, ó, vocês batistas aí estão tudo errado, hein? Porque vocês não batizam as crianças, vocês não vão para o céu. Se eles falassem isso, virou seita. Virou seita, tá? Agora, se eles fazem, mas aquilo ali é uma nuance, é uma coisa diferente dentro de um contexto maior, mas não é tudo que é diferente, então, gente, a gente não pode ficar brigando, né, por questões assim, tá? Porque não é o propósito de Deus. Então, batismo, a palavra aqui, baptizo, tá? É outra coisa que a gente tem que avaliar também, porque normalmente um batista raiz vai dizer que baptizo é mergulhar, tá? Mas quando Jesus fala, por exemplo, de lavar as mãos, que vocês não comem sem lavar as mãos, a palavra lavar ali também é batismo, tá? Também é batismo. Então, cuidado para não ficar dizendo que batismo só significa mergulho, tá? Porque se fosse só mergulho, o tradutor da Bíblia, né, ele ia chegar lá e colocar: ide por todo mundo, pregar o evangelho, mergulhando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a Bíblia não diz isso, tá? Então, quem nos lava, quem nos purifica é o sangue de Jesus. Não é a quantidade de água, não, viu, gente? Eu fui batizado por imersão, mas eu tenho clareza na minha mente que não foi a água do batismo que me purificou, tá? Não foi. É interessante que os jovens lá na igreja ficavam brincando, quando batizava muita gente, aí eles falavam: rapaz, não toca nessa água não, que essa água está cheia de pecado. É sério. Os jovens, quando alguém ia botar a mão assim na água assim do batistério, né? Aí eles falavam: rapaz, vigia, porque está cheio de pecado aí. Mas aí, é falta de entendimento, porque não é a água que nos purifica, é o sangue. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, a gente tem que ter cuidado com essas expressões para não ficar também brigando por coisa boba, né? Quer ver uma coisa? Eu sempre pergunto, você é um batista raiz, se se um novo crente da sua igreja está internado, já tem 6 meses internado, você foi lá, pregou, não, ele não era crente da igreja, aí ele estava no hospital, você pregou, ele se converteu. Aí ele diz assim: eu quero batizar, mas ele está deitado e tudo. O que é que você faz? Todo pastor batista que eu pergunto, ele diz: eu batizo ele por aspersão. Eu batizo por aspersão. Todo pastor batista, até hoje eu não achei um que dissesse assim: não, eu espero ele ficar bom, e quando ele ficar bom, eu levo para a igreja e mergulho ele lá na água. Entendeu? Não. Todo pastor batista que eu pergunto, ele diz sempre a mesma coisa. Então, se pode, numa situação dessa, eu não sei por que a gente vai questionar, né, a questão da aspersão. Sinceramente, não faz sentido. O que não pode é a pessoa batizar sem saber o que ela está fazendo. Tá? Aí não adianta. Você pode ter uma piscina, você pode levar para o mar. Eu já vi pentecostal dizer isso, que tem que batizar no mar porque a água é corrente. Que aí pega o pecado e já leva, né? Gente, pelo amor de Deus, isso é misticismo. Isso é misticismo, tá? Então, são algumas coisas assim que a gente vê, não é, que não faz sentido. Aí aqui tem a explicação, né, do batismo infantil, tá? Que a gente tem que conhecer mesmo, saber. A ceia do Senhor é chamada de ceia, mesa do Senhor, partir do pão, e alguns vão chamar de Eucaristia, mas a ideia de Eucaristia seria o quê? Bênção, né? Carista, a palavra carista vem de carisma. Caris tem a ver com algo que sai do coração e abençoa, né? Então, Eucaristia seria mais ou menos isso, né? É uma bênção recebida,
tá? Internalizada. O nome é bonito, né? O nome é bonito, mas às vezes eles confundem o conceito, certo? Aí tem a questão dos significados da ceia, aí entra aqui no que João estava falando, a transubstanciação. O que é isso? Cristo está fisicamente presente no pão, ali no caso, né? E aí, gente, sinceramente, isso aqui é heresia, tá? Isso aqui é heresia. Infelizmente, eu não posso concordar que o pão vira literalmente, fisicamente, tá? Inclusive, em algumas comunidades católicas na Europa, na Idade Média, era muito comum as pessoas colocarem a hóstia na boca e depois a boca se encher de sangue, tá? E aí, esses fenômenos aí, se era imitação ou não, não sei. Mas muitos casos foram relatados, né, com isso. Só que aí, por quê? Pensa aí, isso se torna uma mística. E em nenhum lugar da Bíblia a gente vê os apóstolos dizendo que a ceia tem esse aspecto, tá? Nenhum lugar. Jesus, que é Jesus, Senhor dos senhores, ele ministra a ceia para os discípulos e a gente não vê esse tipo de situação, tá? Já Lutero, ele ficou no meio termo aqui, né? Ele cria que a ceia, o pão, e o vinho, né, o cálice, vai se consubstanciar. O que seria isso? Cristo está presente sob e nos elementos, tá? Então, Cristo está presente. Lutero cria que no momento da ceia, Cristo estava presente nos elementos, tá? Eu, particularmente, entendo, olha aí, teologia é assim, entendo a explicação de Lutero, vejo que faz sentido, mas não concordo. Vixe, quem sou eu para discordar de Lutero, né? Eu não sou ninguém. Mas quando você lê outros que talvez entenderam melhor biblicamente o assunto, eu fico com a posição de outros, como Zwinglio, por exemplo. Zwinglio foi também reformador, tão importante quanto Lutero. E ele cria o quê? Ele cria na presença espiritual. Então, me parece que é a posição mais bíblica, tá? Quando você tem ali os elementos em si, eles não contêm, mas espiritualmente Cristo está presente. Espiritualmente. Então, por isso que Jesus disse o quê? Fazer isso em memória. É um memorial. É um momento onde a gente vai estar ali celebrando a presença de Cristo, tá? A presença de Cristo. Jesus dos crentes. E aqui vai ter um resumo. Ó. Oi. Quem quer falar? Maria, Oi, eu. pode falar, Boa querido. noite, graça e paz. Nossa, domingo nós tivemos esse ensino do mesmo jeitinho. Nossa, que maravilha. Um estudo? Aham. Aí. Pronto. Nossa, com as mesmas palavrinhas que o senhor está dizendo aí. Amém. Tá vendo? Ainda bem, né, irmã? Ainda bem que eu não tô, não tô fugindo. Não tô Não, fugindo. de Amém. jeito nenhum. Amém. Amém, querida. Amém. Então, gente, assim, vocês vão trabalhar com isso em diversos momentos, tá? Por exemplo, você está discipulando alguém. A pessoa vai ter dúvida sobre vários temas que tem aqui? Vai. E você tem que saber, pelo menos, o básico. É o que eu fiz aqui agora. Meu esforço é que vocês saibam, pelo menos, o básico de cada uma dessas doutrinas. Para, na hora que a pessoa perguntar, vixe, eu nunca ouvi falar disso. Não. Eu fiz o curso, eu lembro que eu estudei, o professor falou, eu li na apostila, eu li na Bíblia, eu li no livro, eu tenho entendimento. E aí você vai poder ajudar uma pessoa a tirar uma dúvida. Pegou a revista da escola dominical, já vai ter menos trabalho.
já vai ter menos trabalho, porque quando você vai lendo ali, você, eu lembro disso, eu sei o que é isso, ó, essas posições. Agora, claro, aqui eu estou com líderes, então eu posso abrir um pouquinho mais a temática. Agora, se você está com um novo crente, você tem que ter mais cautela, tá bom? Se fosse uma classe aqui de novos crentes, eu não falaria metade do que eu falei aqui, tá? Por quê? Porque a pessoa, ela tá ali chegando, vocês não, vocês já vêm numa bagagem aí, ó, no acúmulo de introdução bíblica, né? Método de estudo bíblico, hermenêutica, homilética, história da igreja. Olha a bagagem. Então, as coisas que eu falei aqui, até citei nome de denominações e tudo, né? Eu entendo que eu estou falando com pessoas maduras. E aí vocês vão ter que pegar essas informações, analisar, reler a apostila, orar, porque doutrina não se entende assim, humanamente, como é que chama? Naturalmente. A Bíblia fala que nós somos homens espirituais, homens no sentido genérico mesmo, né? Nós somos homens espirituais. E a Bíblia diz que os homens espirituais discernem todas as coisas. Então a gente tem que estudar mais, ler mais. O curso aqui é para organizar as ideias, para você ter o ponto de partida. Mas se você não ler, se você não orar, se você... Meu irmão, é como se fosse um monte de coisa sendo jogada e você não consegue juntar os fios, tá? Então, a igreja, a doutrina da igreja, a meu ver, ela é fundamental. Fundamental, tá? Boa parte dos problemas que a gente tem numa igreja local seriam resolvidos se nós tivéssemos mais gente entendendo o que é a igreja. Se todo novo crente já aprendesse logo um pouquinho sobre o que é a igreja, muitos deles não abandonariam a igreja. Muitos. Entendeu? Quer ver uma coisa? Você vê um escândalo acontecer dentro da sua igreja. Meu Deus do céu, que absurdo. Eu vou para o mundo. Porque no mundo está menos pior. Mas quando você conhece a Bíblia e conhece uma boa teologia, você vai dizer assim, meu irmão, nada de novo. Nada de novo debaixo do céu. Tá? Porque coisa pior já aconteceu. Você quer que eu te dê uma lista? Tá? Se quiser, eu te dou uma lista de coisa pior que aconteceu. Os homens, guarde essa frase, os homens sempre falham. Os homens sempre falham. Mas a igreja continua sendo a noiva de Cristo. Então, não coloca na conta da igreja aquilo que tem que ser colocado na conta dos homens. Tá? Eu, como pastor, em 13 anos pastoreando a mesma igreja, com certeza eu falhei. Com certeza. Eu não tenho dúvida disso. Eu falhei, eu deixei de atender alguém, talvez. Eu disse que ia, de repente acabei não indo. Eu fiz um combinado com a igreja, gente, uma vez, que eu falei, gente, a partir de hoje, está proibido marcar coisa comigo depois do culto. Por quê? Porque terminava o culto, aí a pessoa, pastor, quinta-feira o senhor pode ir lá em casa, eu vou fazer uma sopa e não sei o quê, meu marido vai estar lá, e pai, eu quero o senhor lá em casa. Aí eu falo, minha irmã, amém, amém. Aí daqui a pouco eu já vou falar com outro, pastor, ore pelo meu marido, ele está desviado, pastor, meu marido está desviado, ore aqui por mim. Ô, minha irmã, vem aqui que eu vou orar por você logo agora. Senhor, abençoa a tua serva, não sei o quê, não sei o quê. Aí termina de orar, aí daqui a pouco já vai para o outro, aí fala, pastor, ora por esse menino que ele não está comendo. Aí dá vontade de dizer assim, minha irmã, pelo amor de Jesus, minha avó dizia assim, ou você abre a boca ou eu vou enfiar a colher na sua goela. Hoje em dia, os pais vão pedir oração para o pastor. Pastor, ora, porque meu filho não está querendo comer. Vocês estão entendendo? Aí, gente, depois de 10 pessoas que falou comigo, o compromisso que eu marquei para quinta, eu anotei em algum lugar? Não anotei. Até você já tinha esquecido, João. João está aqui me olhando, já tinha esquecido da quinta-feira.
que eu tinha marcado. Então, assim, aí eu combinei com a igreja. Eu falei, ó, a partir de hoje, não combine nada comigo depois do culto. Quer combinar alguma coisa? Me pegue sentado, canetinha na mão, alguma coisa para anotar. Por quê? Porque a mente do pastor é uma só, né? É uma só. Então, eu vejo assim que a nossa vida eclesiástica, ela sofre muito por falta de entendimento. A gente não entende o que é a igreja. A gente não entende. Então, a gente acha que a igreja ô glória, a gente acha que a igreja é o quê? É um lugar de perfeição. E não é, tá bom? Eu ainda tenho 6 minutos, é o tempo que eu vou fazer o sorteio aqui agora, porque eu já ia esquecer de novo, viu? Eu fui lembrado aí no início. Gente, e eu falando de esquecimento, misericórdia. Meu Deus. Gente, eu tive Covid, eu acho que 3, porque dessa última vez agora, eu acho que foi Covid de novo. Mas como eu não fiz o teste, né? Eu acho que nem existe mais teste. Mas, assim, depois da Covid, realmente, minha memória, eu tenho que anotar tudo. É o que, Alan? Alan, seu áudio aí, ó. Cadê? Teve alguém que me lembrou no início aí, eu estou tentando lembrar quem foi. Sorteio. Isso, foi Fátima. Fátima me lembrou no início, e agora a Paloma me lembrou. Pronto, já abri aqui o site. E escatologia, gente, o que é que eu faço? Meu Deus do céu. Eu até gosto de falar escatologia, mas o negócio ficou estreito. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui a lista aqui, peraí, com os nomes. Tchan, tchan. Paloma, fala alguma coisa, minha irmã. A turma está tão calada. O povo que mais falava está quieto hoje em dia. João mesmo não quer mais saber de falar. Meu Deus, foi o que eu fiz, gente? Pastor, tem que ter aula de escatologia, tem que ter. Rapaz, tem que ter. Eu concordo com você. Escatologia é importante pra caramba. É. E digo mais. Eu tenho certeza que uma aula não vai ser suficiente, não. Mas vamos ver o que a gente vai fazer. Peraí. Sabe aquela coisa que homem não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo? Eu tô aqui tentando lembrar o que é que eu estou procurando. Já lembrei, viu, gente? Professor, Oi. eu queria dizer que eu pensei, na ocasião de me inscrever, né, de participar desse curso, eu pensei muito se daria para mim. E eu sou muito feliz de participar, eu tenho aprendido muito, muito mesmo, como pessoa, como cristã. Louvo a Deus pela vida do Senhor. E o meu objetivo é terminar esse curso e, com fé em Deus, acabar o mestrado em 2027 e fazer o curso de teologia, baseado em tudo que eu tenho aprendido, assim. Eu tenho sede da palavra, sede de aprender, eu sei que não se esgota aqui. Então, louvo a vida do Senhor e me inspiro, sabe, pastor? Me inspiro, assim, na sua vida. Sei que também fez mestrado na UESB, então fico contente, quero seguir esse caminho aí mesmo de ser, talvez, quem sabe, se for chamado Senhor missionária, viu? Ô, glória. Amém. Mas tem Amém. um Assim desejo grande no seja. meu coração, pastor. Assim seja, viu? E é isso que eu estou dizendo. Gente, eu quero receber notícia desse povo aí. Ó, pastor, eu estou no campo. Pastor, eu estou fazendo seminário completão, né? O seminário de 4 anos. Eu tenho muitos irmãos. Muitos não. Muitos é muita gente, né? Mas eu tenho alguns irmãos que terminaram o curso básico e logo em seguida foram para o seminário, tá? Porque realmente você olha assim, poxa, eu queria aprender mais e tal. A gente sabe, né, que tem todos esses aspectos aí. Eu não vou fazer teologia agora, não. Mas eu disse sim
para uma oportunidade que o meu professor de escola bíblica dominical me deu. Porque Ô, Glória. todas as outras vezes eu disse não, por insegurança, por confusão, por desconhecimento. E hoje eu disse a ele sim, com toda a convicção de que a gente está no caminho certo. Tenho que caminhar um bocado, porque eu preciso estudar muito, tem muita coisa para fazer, inclusive meu trabalho ainda não fiz. Mas eu disse a ele, sim, eu vou ajudar o senhor, eu vou dar aula com convicção, com mais segurança, baseado no tudo que a gente está recebendo aqui. Cadê as palmas, gente? Ninguém bateu palma aí? Vocês estão já me emocionando. A gente já está em ritmo de encerramento de curso. Oh, meu Deus, não sei não, viu? Mas, assim, é bênção, meu irmão. É muito bom ouvir esse tipo de relato, né? Porque, assim, às vezes a gente sabe muito. A senhora tem uma postura, assim, né? Elegante. A sua fala é muito elegante. Mas, às vezes, a gente fica inseguro. A gente fica inseguro, mesmo sabendo, mesmo conhecendo, mesmo sabendo se expressar. Mas ensinar a Bíblia é uma responsabilidade muito grande. E, às vezes, até o temor, o excesso de temor, a gente fica com medo mesmo. Meu Deus, se eu ensinar uma coisa errada, se eu falar em nome de Deus e eu tiver errado, né? E aí eu creio mesmo que a formação, ela não é que ela tira todos os temores, mas ela te dá mais segurança, né? Ela te dá mais segurança, ela te dá mais condições. Então, muito bom ouvir seu relato, ouvir o relato de Paloma, já ouvi outros aqui durante as aulas, e eu tenho certeza que... Pregou domingo, foi? Eu quero saber aí, hein? Quero saber como é que foi isso aí. Eu já estou com um negócio aqui na tela aqui para sortear, mas abre o microfone aí e fala aí. Eu vou mandar a pregação para o pastor, dar nota. Meu Deus, vai ser forte. Oh, que bênção, que bênção. Né? Eu era muito tímido, ainda sou. Gostei desse aí, viu, Fátima? Gostei. Gente, vamos lá. 9h30. Eu já coloquei aqui os nomes, tá? Já coloquei os nomes. E tá todos os nomes aqui. Vou ativar aqui Pode ganhar de novo, pode? Pode. Eu coloquei todos os nomes, tá? Aí agora vai ter animação aqui. Não repetir Vamos nome. ganhar, manda para mim. Pronto, tá vendo? Meu Já tem um diácono pidão merece aí. mesmo, pastor. Então eu vou ganhar, ô glória. Vou dar Aí. pro meu diácono. Pronto. Posso soltar aqui? Foi. Contagem regressivas. 4, 3, 2, 1. Ana Paula Mendes. Ela já tinha ganho, não? Quem foi que falou que ia ganhar, que ia ganhar, que ia ganhar, que ia ganhar? Quem foi? Não foi ela, não? Teve alguém como é? Cadê, gente? No grupo. Lembra aí quem foi que disse que ia ganhar, que ia ganhar? Eu tô achando que foi ela, não foi, não? Ou foi outra pessoa? Hã? Foi Gilce. Foi Gilce. Quem sabe a próxima, né, Gilce? Amém, amém. Gente, então pronto. Ana Paula. Ela tá aí? Eu tenho que pegar o endereço depois, tá? Ela tá ainda aí na aula, não, né? Eu acho que não deu uns glória ainda aí. Ana, tá. Ela tá sim. Quer dizer, ela tá aqui na lista, né? Sua crente, você tá aí? Pronto. Então, minha gente, Deus abençoe, tá? Vamos orar aqui rapidinho e bom descanso, boa semana. E escatologia, gente, eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito, porque, sinceramente, eu tenho realmente que dar pelo menos uma pincelada. Aí, quem sabe, a gente começa a aula da semana que vem falando alguns aspectos mais centrais, tá? Aí, o que é que eu vou pedir a vocês? Para eu dar uma aula, assim, pelo menos 1 hora, manda para mim qual é a sua principal dúvida. Agora sim, não manda aquelas dúvidas que só Jesus sabe responder, não, tá? Porque aí, sinceramente,
eu não vou conseguir responder. Então, manda aquelas dúvidas pertinentes mesmo, que a Bíblia fala, que você não entende o que é. E aí, então eu não vou nem mandar. Amém. Senhor, muito obrigado. Te louvamos, te agradecemos por esta aula. Nos ajuda, Senhor. Quando nós olhamos, são muitas informações, muita coisa, nós não damos conta sozinhos, mas a tua graça nos capacita. Então, nos ajude, nos sustente a continuar estudando, a continuar tendo sede e fome da tua palavra, para que a gente possa aproveitar mais daquilo que o Senhor tem nos dado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, minha gente. Deus abençoe. Amém. Amém. Boa noite. Amém, pastor. Deus abençoe em nome de Jesus.